esse curso, né, que eu, na verdade, eu não vou fazer uma exposição do curso, mas eu vou comentar como é que eu fui buscando alcançar a especificidade da disciplina de filosofia, né, e por que da opção do conteúdo que acabou sendo os pré-socráticos, e foi uma opção que eu rechacei no início da minha atividade docente, e que no final, quer dizer, no final não, né, porque tá longe da minha aposentadoria, eu também não sei se eu vou parar de lecionar depois que eu me aposentar. Mas hoje eu tenho trabalhado no curso do primeiro ano, os pré-socráticos, né? E aí o trabalho tem sido buscar explicitar para os alunos qual é a especificidade da filosofia, do pensamento filosófico, da estrutura do pensamento filosófico, e eu encontrei nos pré-socráticos, na transição entre mito e razão, um espaço onde era mais fácil eu demonstrar isso para os alunos, ou fazer com que eles percebessem essa diferença, né? O pensamento simbólico, ele é muito conhecido pelos alunos a partir das leituras, das narrativas, né, com as quais eles tiveram contato em todo o ensino fundamental, mas ainda que eles tenham ensino de ciências e ainda, né, e não estou falando só de ciências naturais, mas das ciências humanas também, e ainda que tenha o trabalho, né, com língua portuguesa, o conceito é uma coisa muito estranha, né? E aí eu acabei encontrando nos pré-socráticos, quer dizer, o que eles me favoreceram? Eles eram absolutamente estranhos à realidade dos alunos, e esse distanciamento, de alguma maneira, permitiu que eles conseguissem fazer uma análise da estrutura, né, do pensamento, porque eles não se identificavam. Eu iniciei o meu curso de primeiro ano com algo que fosse muito familiar a eles. E houve algumas tentativas, mas houve uma que perdurou por muito tempo, que era discutir os reality shows, né, um grande fenômeno midiático. Trabalhei Big Brother, tinha assim, material extensivo, e os alunos assim, adoravam o curso, excitadíssimos, mas não havia uma elaboração, né, e não havia o desenvolvimento de uma crítica em relação aos conteúdos. Ainda que eu tenha pesquisado e trabalhado com depoimentos de alunos egressos e que diziam, nossa, aquele curso transformou a minha vida, durante o curso a resposta era muito pequena. Essa resposta, assim, se ela aconteceu, né, e depois, na minha pesquisa de mestrado, que foi a minha prática, foi o meu objeto de estudos, mas eu fui buscando uma resposta para isso, né? Então, o que aconteceu? À medida que eu ia trabalhando, o meu trabalho, ele é um trabalho baseado com textos, eu sou formada na USP, né? E a minha herança com o trabalho com, assim, eu herdei isso como todos os alunos que passam por aquela faculdade. Então eu fui identificando algumas fases da minha experiência docente, né? Uma primeira, eu trabalhava muito com questões dirigidas, eu pedia fichamento para os alunos e pedia dissertação. A dissertação era, assim, a produção era muito ruim, né? Os fichamentos, o que os alunos traziam eram excertos, partes que eles recortavam no texto, que eles achavam importante, mas quando eu ia verificar com eles o que era importante, eles não sabiam dizer por que aquilo era importante. Eles não tinham critério de seleção das informações no texto. Era algo que era intuitivo ou aleatório, né? Mas não havia isso. E as questões dirigidas eu passava, assim, né, aquilo que eu queria, bom, identifica tal conceito, eu não enunciava
que eu queria que ele identificasse tal conceito, mas as questões dirigiam a leitura dele para um conceito, para um problema, para um argumento, né? E aí o que eu fui percebendo? Que o aluno não conseguia articular o próprio pensamento, ele era um coletor de informações, né? E a minha grande preocupação era que ele compreendesse os sistemas filosóficos, né, e que ele problematizasse a realidade, que fosse um aluno crítico, e isso efetivamente não acontecia porque ele não conseguia se apropriar de uma ferramenta que possibilitasse que ele fizesse alguma crítica, né? E aí não tem crítica se não tiver análise. E se você não consegue desenvolver análise, como é que você vai, né, fazer alguma crítica? Essa primeira fase durou uns 3 anos, né? Eu estou na aplicação, esse é o 12º ano. Numa segunda fase, eu comecei a pedir sínteses, né? Então, eu recortava lá 2 conceitos e pedia para que eles produzissem uma pequena síntese de 3, 4 linhas, relacionando um conceito com a outra. E meu objetivo passou a ser que se ele relacionar um conceito com o outro, já está bom, né? E aí, também passei a trabalhar com mapa conceitual. Eu não trago aqui exemplo de mapa conceitual, felizmente já houve quem fizesse isso ontem, né? Mas para quem não conhece, mapa conceitual é uma estrutura gráfica onde você trabalha com palavras-chave e setas, né, ligando, e a ideia é que assim, o mapa ele, né, seja um recurso visual que explicite uma teia de relações que existe num texto e que expõe essa teia de relações tal como ela se dá no texto. Mas aí, e assim, nessa altura eu já tinha desistido de pedir dissertação, tirei dissertação dos instrumentos de avaliação, né? Inclusive porque a entrega era muito baixa. Na prova, não. Você dá uma prova, está todo mundo lá, os alunos vão e fazem. Agora, essa coisa de você dar um prazo, o aluno ter que se organizar, não era producente. E aí eu falei, não, eu tenho que descobrir um jeito de prepará-los para uma produção dissertativa, né? E enquanto isso não vir, não adianta eu colocar isso como objetivo, porque eles não estão preparados para alcançar, né? E numa terceira fase, e buscando essas estratégias, eu fui encontrar na língua portuguesa uma estratégia de leitura que é a sumarização. No que consiste a sumarização? Você pegar parágrafo a parágrafo, identificar quais são as ideias e sintetizar, sumarizar, né? E aí eu encontrei nela um passo para o fichamento, né? Também tinha abandonado o fichamento. E qual é o tipo de fichamento que eu proponho para eles? Que eles identifiquem a estrutura das relações no texto. Qual é a ideia principal, qual é a ideia subordinada, né? E que vá numerando. Então, tem a ideia número 1, a 1.1, 1.2, 1.2.1, né? E que vá observando, né, essa relação, né, de subordinação. Isso é um passo para ele conseguir identificar ali quais são as posições e quais são os argumentos que sustentam, né, uma ideia que um determinado filósofo está colocando, né? E só que o fichamento ainda era difícil de se alcançar, e eu então passei a solicitar que eles fizessem uma lista, né, dos conceitos e desse as definições, né, e também dos argumentos. Esse trabalho ele foi um pouco, eu centrei, né, nele, se tornou um núcleo do meu trabalho em sala de aula, e aí assim o mapa conceitual é um exercício mais fácil deles realizarem. Qual é o objetivo? Que eles identifiquem os conceitos, os argumentos, como é que a articulação entre os conceitos e os argumentos são uma resposta para um problema que um determinado filósofo está tratando, né?
e que ele, então, consiga identificar qual é a estrutura e o discurso, né, que está em jogo, que é um discurso conceitual. Que cada filósofo inventa, né, os seus próprios conceitos e a sua resposta para um determinado problema. Bom, então, assim, quando eu começo, né, o curso, há lá algumas conversas sobre o que é filosofia, né, mas ela é ligeira, eu não dou resposta nenhuma, né, e só levanto questões sobre aquilo que eles imaginam, que seja, e digo que a gente vai mesmo começar trabalhando com conteúdos que não são filosóficos, mas que são um ponto de partida para o pensamento filosófico. Faço uma contextualização e a gente entra num texto do Vernant, que está publicado pela Companhia das Letras, que é O Universo, os Deuses e os Homens. Esse livro ele existe na escola, a escola montou, foi uma ideia genial que uma professora da escola teve, de reunir as famílias, se cotizarem, elaborarem um fundo, e a escola tem um acervo de livros do primeiro ano até o terceiro, são coleções da escola, e a gente empresta. Então, assim, os alunos não têm mais que comprar, as famílias não têm mais que comprar livros, nem assim, os livros paradidáticos, os didáticos a gente recebe, né, do governo, ainda que não seja uma escola da rede, mas aí a gente trabalha com esse livro, né, passa lá pela cosmogonia, pela teogonia, vê alguns mitos, né, de heróis, e aí eu vou, junto com eles, analisar a estrutura do mito, né? E em seguida a gente passa para um outro texto, que é paradidático da coleção Odisseus, né, que chama Imortais da Ciência. E aí eu vou trabalhar com o volume do Pré-Socráticos, que também existe no acervo da escola. Então, né, também uso, a gente tem acesso ao Xerox, eu muito facilmente, né, eu também uso texto Xerox de livro didático, hoje não mais, porque a gente tem isso, e um texto da Marilena, do Introdução à Filosofia, parte lá dos pré-socráticos. Mas a ideia é fazer uma análise da estrutura do discurso filosófico, dos conceitos, dos argumentos, e eu seleciono 3 filósofos para trabalhar, né? Já trabalhei com todos do livro, depois eu percebi que não era tão produtivo e fiquei com o Heráclito, o Parmênides e o Zenão, né? E aí vamos pegar a cosmologia deles e perceber qual é a qualidade da resposta e qual a diferença da resposta mítica, né? E aí eu digo para eles que me interessa mais do que a explicação assim, cosmológica e aceitar aquilo como verdade, né? E não é, assim, do ponto de vista da ciência, são respostas que já estão superadas, mas elas são relativamente assim, simples, né, para o tipo de compreensão que a gente tem, mas são complexas no tipo de estruturação da resposta, porque trabalham com conceitos. Então, o que me interessa? Que eles percebam como é que o Heráclito ele trabalha com aparentemente, né, com uma contradição, que é a noção de devir, a luta entre os opostos, mas isso não instala efetivamente uma contradição no discurso do Parmênides, e de como é que do Heráclito, e de como é que o Parmênides vai trabalhar na contramão disso, né? Então, a ideia é que ele se aproprie minimamente de esquemas de raciocínio, né, que é o dialético, o lógico, e passem a operar, né, e perceber como é que o filósofo, pela produção de um conceito, ele tem aquilo ali como um ponto de partida e estrutura um pensamento, né? E o Zenão é para acabar de desconcertá-los, e os paradoxos de Zenão sempre têm esse efeito, né, de deixar ali meio aturdido, né?
mas também é para pensar o que é um problema, o que é um paradoxo, né? Há saída ou não há, e como é que você inventa uma saída para isso, né? Então, nesse primeiro ano, assim, eu procuro apontar para eles a filosofia como uma atividade, né, e uma prática, e eu uso muito essa palavra para poder me referir à atividade filosófica como uma prática do pensamento que busca por fundamentos e que é um questionamento sistemático, né? E aí, o que eu fui percebendo, né? Quando eu pedia para os alunos lerem um texto, vai lá, identifica os conceitos, mas o que é um conceito? Como é que você define? Assim, por que você acha que isso aqui no texto é um conceito, que o autor está oferecendo um conceito? Qual é o critério que você está utilizando, né? Então, e a mesma coisa para argumento. E eu fui percebendo que os alunos têm uma enorme, assim, você pode dar a definição de argumento, você pode dar a definição de conceito, mas isso não é garantia nenhuma de que ele vá conseguir diferenciar um conceito de argumento. Ainda que ele tenha acesso às definições do que é uma coisa e outra, na prática, ele tem muita dificuldade. E aí eu fui percebendo que a dificuldade era de linguagem mesmo, da língua portuguesa, de identificar, né, como é que um texto se organiza. E aí eu fui descobrir que eles não sabiam diferenciar problema de questão. Fui perceber que eles não conseguiam diferenciar tema de problema, né? E o que é muito preocupante, porque é uma escola que está com o seu currículo todo organizado em temas, em problemas, mas eles são sempre dados para os alunos, né? Então, hoje eu não passo mais questões para eles, são eles que elaboram as questões, né? Houve curso do primeiro ano, eles acabaram de apresentar seminário e eles têm que, eu dou o texto, eles têm que ler, eles têm que identificar, né, os conceitos e enunciar na forma de pergunta, né? Identificar os argumentos, mas assim, o argumento ele vai apresentar oralmente, né? Mas enunciar na forma de uma questão e diferenciar para eles o que é. Eu delimitei muito, né? Assim, porque eu via que eles tinham dificuldade de encontrar um conceito, né? Então, assim, busque aquelas palavras que repetem no texto e que te oferecem uma informação, que te explicam alguma coisa, né? Então, ali você vai ter uma pergunta. A questão, assim, quando você questiona, você pergunta por quê, você busca um fundamento. Então, você vai procurar algo que é afirmado, né, e que venha acompanhado de uma justificativa. E aí você tem, né, o argumento. E o trabalho de leitura e de síntese, né, ele pode aparecer na forma de uma sentença interrogativa ou não, pode aparecer na forma de uma sentença afirmativa, não importa. Mas a operação mental que ele tem que fazer é perguntar por quê. Está dito alguma coisa, tá, mas por quê? Qual é a razão? Qual é a justificativa? Né, o que está sendo? E aí eu comecei a perceber que os alunos, eles estão começando a identificar um pouco melhor, a diferenciar, né, a natureza de sentenças interrogativas, a função que elas têm e de como é que as questões elas são o caminho ou a estratégia para, digamos assim, solucionar um problema. Isso não significa que o problema realmente tenha solução, mas a problematização ela se dá na base, né, de questões ou de argumentos. E que a palavra argumento era algo abstrato demais. E eu encontrei, assim, quer dizer, há uma parte que é de estratégia de leitura, mas a outra parte, né, que é o conteúdo propriamente filosófico, que né, assim, não lida, se você for pegar o Heráclito e o Parmênides, não são muitas informações, né, mas porque são poucas informações, te permitem trabalhar mais a análise da estrutura, né, do discurso de um e de outro, e contrapô-los, né, porque são respostas
muito diferentes, né? Então, o trabalho é um pouco esse, né, de tentar explicitar o que é a filosofia como uma prática de estruturação, né, e de do pensamento e de problematização, de como é que opera um pensamento que questiona e que busca por fundamentos. E eu escolhi, né, assim, os pré-socráticos para marcar essa diferença, né, muito grande, e marcar a especificidade da disciplina em contraposição ao mito, né, que era o que se tinha até então como forma de explicação de tudo, dos fenômenos sociais, naturais, e por aí vai. E é isso.